Prêmio Nobel da Literatura, um dos artistas que mais fatura no music business até hoje e, ao mesmo tempo, é outsider, marginal. Acima de tudo, muito criativo, soando sempre novo. Robert Allen Zimmerman. Bob Dylan no Clubcast. Clube 885 apresenta Clubcast. Bom, eu vou falar isso só uma vez aqui durante esse novo Clubcast. Antes da gente começar o nosso papo, faz a sua inscrição, deixa o seu like ou o seu dislike para acompanhar sempre que tiver um Clubcast novo no ar, tá bom? Vamos falar de Bob Dylan? Pois é, KG, nós vamos falar do Bob Dylan hoje. Eu tenho até medo assim, de falar do Bob Dylan, meio ser uma entidade, né, cara? Não, falando sério, Bob Dylan. Eu estava falando contigo outro dia que tem uma artista suíça, artista plástica, chamada Mona Carron. Ela é suíça, mas ela foi criada em São Francisco. Ela reparou assim nas ruas das grandes cidades do mundo, Estados Unidos, tem sempre aquela erva daninha, né? Que aqui no sul a gente chama de inso, né? Aquela plantinha que nasce, sai do meio do cimento, ela, né? Você arranca, ela volta de novo, ela sai dos lugares mais improváveis e ela cresce, né? Então a natureza sempre, né? Por que eu estou falando isso? O Bob Dylan, para mim, é mais ou menos, usando essa analogia, como essa erva daninha, porque a gente que chama de erva daninha de inso, na verdade é uma planta como qualquer outra, é muito forte, tem a coisa da resiliência, né? Ela cresce, porque o Bob Dylan tinha tudo para dar errado, aparentemente, né? Ele não é bonito, ele não tem uma voz de canário, de cantor, né? As músicas dele muitas vezes caem para o lado mais estranho do que o lado sonoramente agradável. Ele é assim, é como essas plantas que nascem, né? E essa artista, ela pinta essas plantas na parede de prédios muito altos em Nova York, Paris, São Francisco, São Paulo, Porto Alegre, tem pintura dela. Ela desenha essas ervas daninhas de uma maneira majestosa. E o Bob Dylan, para mim, é bem isso mesmo, né? Contra tudo, contra todos, a gente está aqui falando e eu não sei nem direito por onde começar na história do Bob Dylan, né? Eu acho, Enio, que esse é a grande sacada do Dylan, sabe? É um mistério, é aquela coisa que ele consegue falar de uma maneira diferente, é um outsider, totalmente outsider. Isso que é legal. A gente tem histórias do Dylan, por exemplo, né, em que ele, tu falou em Nova York, né, onde quando ele vai tocar, nas várias vezes que ele vai tocar em Nova York, ele sempre procura ficar em hotéis mais místicos, né? Em hotéis com história, não nos hotéis top que ele podia ficar, onde ficam os grandes artistas, e o Bob Dylan hoje é um grande artista mundial, onde ficam os grandes atores quando vão a Nova York, os grandes artistas de uma maneira geral, ficam nesses hotéis mais badalados, onde estão ali os paparazzi esperando para tirar uma foto. E os artistas fazem isso, né? Paul McCartney, por exemplo, sem, né? Não estamos jogando gosto pessoal, nem exatamente. Né? Desejo pelo conforto. Pegando um outro grande cantor, um outro grande artista, né? O Paul McCartney, por exemplo, ele vai ficar num hotel top de Nova York. O Bob Dylan não. Isso é que é legal, sabe? E ele fica com toda a equipe. Isso é uma coisa clássica do Dylan também. Ele fica no mesmo hotel com toda a equipe. Ele faz as refeições com a equipe. Ele procura os funcionários do hotel, com os quais ele fez amizade de longa data, e ele conta histórias, ele conversa com as pessoas, e é daí que ele se alimenta, é aí que ele tira as histórias para compor as letras dele, né? Que afinal de contas deu o Prêmio Nobel de Literatura ao Bob Dylan. Não foi pelas obras que ele escreveu, até porque ele escreveu uma obra só, que a gente tem aqui, que é o livro Tarântula, né? Mas ele foi pelo conjunto das letras, né? E as letras do Dylan é exatamente isso. Fala do cotidiano, fala das pessoas, pessoas como nós, pessoas que sabem que tem que pagar conta, que tem que ir no banco, que ficam doentes, que se estressam com parentes. São coisas, as pessoas se identificam com as letras dele, né? Por isso é que é legal a gente procurar entender as letras do Bob Dylan, nós que não falamos o mesmo idioma que ele, né? É legal entender as letras dele, é legal traduzir as letras dele, porque aí sim
a gente se impressiona com a qualidade, com a riqueza das letras do Dylan. E ele se alimenta disso. E aproveitando esse gancho que você deu, né, o impacto que ele causa em mim, em você, no Rodrigo, no Stefano, na equipe que está aqui gravando, é um impacto assim muito semelhante e com reverberações no Lennon, no presidente dos Estados Unidos, sabe? Ele tem essa coisa da transformação. As pessoas não passam incólume pelo Bob Dylan, né? Eu estava assistindo algumas lives desde ano passado comemorou-se os 80 anos do Dylan, né? Então um monte fez lives no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil, né? O nosso queridões, o Peninha, Eduardo Bueno, teu amigo Grings. Eles fizeram umas 5, 6 lives ali, 5, 6 caras alucinados pelo Bob Dylan. Cada um via o Bob Dylan de um jeito. Cada um tem um jeito de ver o Bob Dylan. E eu fico, gente, como é que pode esse cara causar tanta coisa, né? O cara é algo, né? E assim, uma passagem, isso que eu estava falando, né? A primeira passagem dele aqui no Brasil, que ele tocou em Porto Alegre, em 1991, no Gigantinho, o primeiro show que ele fez por aqui. O Peninha estava em contato com ele, né? E ele ficou no Plaza São Rafael, que é um hotel muito, muito clássico lá de Porto Alegre, no centro de Porto Alegre. E o Peninha convidou ele para comer uma bomba no mercado público. A bomba, para quem não sabe, é uma salada de frutas com sorvete. E eu, como porto-alegrense, posso atestar que é uma das melhores coisas que eu já comi na vida. Né? E ele topou. Isso é outra característica. Vamos lá. Mas como é que nós vamos? Não, a gente sai pelos fundos, porque toda a imprensa estava ali na porta do São Rafael, né? Do Plaza. E ele saiu pelos fundos com o Peninha, foi caminhando pelo centro de Porto Alegre, estava um dia bonito, um dia clássico, uma tarde bonita, agradável, e ele foi até o mercado público, chegou na Banca 40, que é onde vende essa bomba, sentou com o Peninha, conversaram os dois em inglês, tranquilo, e ele achou fantástico o fato de ninguém ter reconhecido ele. Nem incomodado. Nem incomodado ele, muito menos incomodado, porque né, em outro lugar do mundo, se os caras verem que o Bob Dylan tá ali, no mínimo vou querer tirar uma foto, vou querer autografar, né? E ele ficou encantado. Ele foi a pé pro show também, não foi? A pé nós iremos pro mercado público comer a bomba com Peninha, comer a bomba com Peninha. E esse mesmo cara que comeu a bomba ali no mercado público, né? A gente estava vendo hoje de manhã, né? Ele lançou Blow in the Wind, na verdade, era um single depois do primeiro disco, que está fazendo 80 anos agora, em março de 82, um disco chamado Bob Dylan, o primeiro disco dele. Entre esse disco e o segundo, que é o Free Willing, ele lançou alguns singles, entre eles o Blow in the Wind. E em 1963, no mesmo ano de Blow in the Wind, os Bee Gees, três garotos. O Bee Gees, assim, um com 12 ou 13 anos de idade, o outro com 14. A gente estava vendo hoje. Na TV australiana, os três cantando Blow in the Wind, praticamente assim, na mesma época, né? E é o mesmo Bob Dylan da bomba. É o mesmo Bob Dylan que ganhou um prêmio Nobel. Exato. How many roads must a man walk down before they can call him a man? Naquele documentário do Martin Scorsese, né, que tá no Netflix, Rolling Thunder Review, que aliás, se tu não viu ainda, né, é um espetáculo, é um documentário maravilhoso, dirigido por um dos grandes diretores da história do cinema, o Scorsese, né, e que está disponível no Netflix. Eu já vi 3 vezes. Só 3? Mentira, você viu umas 10 vezes. É, tá, beleza. Mas é uma pedra fundamental do rock, documentário. Isso, mas tá ali tu vê o que é a simplicidade do Dylan, ali tu vê o que é, porque é uma turnê, né, que ele vai pegando, ele vai juntando artistas assim ao longo das cidades pelos Estados Unidos, um pouco no Canadá também. A Joni Mitchell, que é a canadense, se junta a eles. Tem alguns poetas beats, né? O Allen Ginsberg, por exemplo, faz parte, né, da turnê. Inclusive eles vão, uma hora muito clássica, eles vão visitar o túmulo do Jack Kerouac, né, que é o autor da Bíblia, né, da literatura beat, que é o On the Road. E aí a gente cai no Tarântula, né? O Tarântula, que é esse livro que ele lançou, né? Que na verdade é o único livro de ficção oficialmente lançado pelo Bob Dylan.
é uma colagem. Ele usa muitas músicas dele, alguns trechos da música dele, né? E muitas coisas muito características de vagabundos, os marginais da sociedade, marginais, né? Característicos, né, da sociedade norte-americana principalmente. Então é um disco um livro muito difícil de ser traduzido, como On the Road foi, né? E o Peninha fala isso, né? O Peninha que traduziu On the Road. E realmente, tu leu, né? A gente que já leu On the Road, é um livro bem complicado, assim, né? A digestão dele é... Tu vai lendo, é uma coisa meio frenética, né? Assim como o Jack Kerouac, né? Como ele concebeu esse livro, né? Você estava falando do Alan, que estava na turnê, Sim. né? Ele é brother do Dylan faz tempo, né? Aquela famosa história de que o Bob Dylan aplicou os Beatles, né? Levou maconha pela primeira vez no hotel Plaza, por acaso, também lá em Nova York. Sim. Quem é que estava com o Bob Dylan lá? É o Alan Ginsberg. E chegou lá na suíte dos Beatles, pegou os Beatles, o que você quer comer, o que você quer beber? Aí o Dylan falou, quer tomar vinho barato. Aí foi achar um vinho barato, e aí ele tirou o baseado, enrolou uns baseados, ninguém sabia enrolar, né? Ele e o Alan, os dois. E aí, tudo mudou, né? Tudo mudou. Tudo mudou. Realmente, literalmente mudou. Na música pop mundial. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. É isso aí. E o cara tava lá. É isso aí. Tava lá. Né? Olha, eu tava dando uma olhada nesse outro livro aqui, KG. O Like a Rolling Stone, agora deixa eu ver se é esse. É o Like a Rolling Stone, que conta ali daquela fase. A gente tinha que fazer 5 horas de programa aqui, 6 horas. Não vai dar, então vamos pegar coisinhas do Dylan, da turnê europeia do Dylan, em 65, né, que ele vai com ainda The Hawks, que virou The Band. Né? Os caras assim eram literalmente caipiras, 3 canadenses, né, e foram... O Dylan que alçou eles à fama, né? E essa turnê elétrica, com as pessoas não entendendo muito bem o que estava acontecendo, e o trechinho que eu peguei ali conta que o empresário deles fez uma agenda maluca, assim, muito cansativa para o Dylan, né? E juntando toda aquela tensão que foi essa turnê ali na Europa, a quantidade de shows, diz que o Dylan saiu dos Estados Unidos para a Europa, assim, uma pessoa parecia um querubim, né? Depois da turnê ele parecia um cadáver, assim, ele secou naquela turnê, que ele se esgotou totalmente mentalmente. Tem imagens, né? E tem alguns fatos, né? Dessas apresentações, dessa turnê na Europa, em que as pessoas consideravam, inclusive eles entrevistavam pessoas nas filas dos shows, que eles consideravam o Bob Dylan um traidor do movimento folk, né? Porque ele eletrificou. A coisa era séria, né? Meio religião. Era séria. Né? Não, inclusive durante o show, tu ouvia os caras dizendo Judas, traidor. E muitas vezes, depois das músicas, ele era vaiado. Porque ele fazia o show em 2 partes, né? A primeira parte acústica, que era o folk mesmo, que tava tudo certo, as pessoas iam lá para ver isso. E quando entrava o The Band, quando ele eletrificava a coisa... Aí o bicho pegava. As pessoas vaiavam o Bob Dylan, vaiavam. E muitas pessoas se retiravam dos shows, né? Justamente por isso, porque eles achavam que o Bob Dylan estava atraindo o movimento folk, que era um movimento muito ortodoxo, né? Puro, né? Coisa, muito puro. Né? Participava de festivais de folk, né? Antes de ser considerado folk rock. Porque ele foi um dos caras que eletrificou o folk, o The Byrds eletrificou o folk, o Buffalo Springfield. Mas tudo pós-Dylan. Tudo pós-Dylan. E tudo por causa do Bob Dylan, né? Tudo por ele. É impressionante. A gente vai pegando o tecido que o Bob Dylan foi costurando com as loucuras dele. Você está falando da turnê, os caras xingando ali no fundo. Oh, Judas, para de cantar. Tem um pedacinho desse livro ali que o cara diz que ele, com raiva, ele tirou o pianista, eu esqueci o nome do pianista do The Band. Um dos dois, era o Richard Manuel ou o Garth Foi Brooks. o Richard. Tirou o Richard do piano, sentou e ele começou a tocar Like a Rolling Stone, mas cantando pro cara que estava xingando no fundo, né? How does it feel? Com raiva, né? E ele conseguiu, respondeu. E estavam filmando aquilo ali, e o cara que estava filmando ficou bravo. Peraí, tá cantando alto demais, essa música tá irreconhecível, estão tocando mal. Isso é o Bob Dylan, cara. Isso foi parar no jornal, entendeu? Cara, é incrível, né, o Bob Dylan. Falando em Like a Rolling Stone, essa música que é
que é super emblemática, também nesse livro, É. que mostrei, KG, o livro. Esse livro aqui, ó, Like a Rolling Stone, é legal porque fala sobre tudo que estava acontecendo. Eles dão um panorama de tudo que estava acontecendo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa também, né? Quando a música foi criada. Né? Então eles dão um panorama de toda a criação da música, dos detalhes, como a música toca aquele órgão, né, que é bem característico, né, como ele foi colocado ali, todo o impacto que a música causou, né, que é uma das músicas mais icônicas. Totalmente, né, essa música aí merece assim, um clube que é só dessa música. Não, merece um livro. O livro tá aí, ó. É isso aí. Esse livro aqui é muito legal, muito bom de ler, sabe? Ó, só de coisas que lembro, né? O Jimi Hendrix, ele, por causa de Like a Rolling Stone, ele resolveu que, pô, eu também posso cantar rock. Se o Bob Dylan tá cantando ali e tocando e tal, eu vou cantar também, não precisa ser só um guitarrista. Uma das coisas, né? O Jimi Hendrix que fez uma das versões mais legais de uma música do Dylan, chamada All Along the Watchtower. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. Que é uma versão espetacular, acabou virando um hit que muita gente acha que é do Jimi Hendrix. Mas não é, que do não Dylan, é. cara. Exato, exatamente, do Dylan. Outra coisa interessante, ainda no Like a Rolling Stone, na música, né? Que é muito característico o órgão, Hammond, que toca... Quem toca aquilo ali não é nem um tecladista, era um guitarrista chamado Al Kooper. Na época, um garoto de 21 anos, o Tom Wilson, que era o produtor dessa faixa, foi o último trabalho dele com Bob Dylan, convidou o Al Kooper para participar da sessão de gravação. Ele não ia gravar, era só para assistir. Ó, vai lá, assiste, fica na sua e tal. E quem estava lá, músicos super feras, etc. E aí ele foi lá assistindo quietinho, mas ele, pô, guitarrista, com vontade de tocar, quero tocar, né? Uma hora o Tom Wilson saiu do control room, ele foi lá junto com os músicos, pegou uma guitarra, né, e começou a tocar, mas ele ficou intimidado pelo guitarrista que estava participando da sessão. Pô, aqui eu vou me dar mal, eu vou pro teclado. Será que eu toco teclado? Aí o Tom Wilson voltou. Quando ele voltou, a coisa não estava rodando, não estava andando, eles não estavam encontrando o caminho da música. Aí ele falou, olha, eu tive uma ideia pro órgão, será que não sei o quê? Ele foi lá e tocou até o Tom Wilson, falou, pô, nem sabia que esse cara sabia tocar direito, né? E gravou, fez o registro, e o Bob Dylan não estava presente. Quando o Bob Dylan ouviu a gravação, ele falou, o que é isso? Não, é isso, a música, engatou, é isso que eu quero. E não só deixou o órgão, como ele pediu na mixagem, que o órgão ficasse mais alto que tudo. E o Tom Wilson não concordava com aquilo. Não, você tá louco, não. E assim ficou do jeito que ele quis. Exatamente, e ficou assim mesmo. Ficou assim. E é outra coisa, a duração da música, né? A gente fala muito de Hey Jude, que foi depois, do Bohemian Rhapsody, do Queen, mas Like a Rolling Stone foi aquela que quebrou o padrão de 3 minutos. Que era o que as rádios precisavam, né? As rádios pediam músicas de no máximo 3 minutos para poder tocar, aquela coisa radiofônica que a gente chama, né? E Like a Rolling Stone tem quase 7 minutos, né? Então... 6 minutos quebrou mas enfim, não importa. 6 e 7. Tá longe de 3 minutos, tá, 2,50 do que era o padrão de rádio da indústria na época, né? Pô, KG, eu não sei nem para onde levar a conversa, né? Eu vou levar para minha adolescência, né? Aliás, ouvindo o queridão Peninha falando também, ele conheceu mais ou menos na mesma época, né? 73, 74, 75, Bob Dylan. O primeiro impacto que o Dylan causou em mim foi com um disco que ele tinha acabado de lançar, que é o Desire, que tem o Hurricane, e lembro direitinho, cara, entrei numa loja de disco que eu frequentava, eu entrei, o dono da loja falou assim, tem um disco novo do Bob Dylan. Eu falei assim, eu não conhecia muito, não dava muita bola. Tem um disco do Bob Dylan, ele botou assim, é a primeira música, o Hurricane. O Hurricane, Entra o violino, né, da Scarlett. Da Scarlett, que é outra história bacana, né, que ela foi ajuntada na turnê que você estava falando. Isso mostra na Rolling Thunder Review, que ela participa de toda a turnê da Rolling Thunder, né? A história violinista. É que ela estava andando na rua em Nova York, Bob Dylan não conhecia, estava indo para algum lugar ali com um estojinho dela. Case de violino, Dylan com uma limo, passando, olhou assim, ele gostava de hotel outsider, mas ele andava de limusine também, tá? Pois é, bom, também. Passou, ele viu,
uma moça de encantos, uma moça bonita, né? Com presença alta, ele achou interessante, baixou o vidro. E a Scarlett tem um jeito de cigana, né? Totalmente. Com aqueles cabelão, né? Chama atenção. Chama atenção, cabelo moreno, assim, e ela tem um quê de cigana, né? Total. Inclusive o lance de tocar violino é uma coisa bem característica também. E na turnê tá bem, dá pra ver bem isso, esse lado dela. isso. Ele achou ela na rua, assim. Ela falou, olha, se eu não tivesse entre a rua tal e a rua tal, naquele momento da minha vida, eu não ia ter, mudou não a ia ter vida cruzado. dela. E é ela que toca, quando entrou aquele violino desse disco que eu tava falando, que é o Desire, né? E eu falei, gente, eu fiquei hipnotizado. Aí ali eu comecei, aí quis saber mais. Aí fui atrás e a gente ouve e descobre. Naquela época não tinha internet, a gente tinha que comprar, né? Pra tocar fita cassete, né? Como é que você descobriu o Bob Dylan, cara? Eu sempre gostei muito, né, de rock, né? Eu comecei a curtir muito rock e tal, e o Bob Dylan sempre foi um cara muito identificado ao rock, apesar de não ser exatamente um roqueiro, né, padrão, como a gente tem aquela coisa dos próprios Beatles, Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, não tinha. O Dylan e o Neil Young eram os seus, né, os representantes violeiros, né, da parada, mas é um, né? Então eu fui atrás de uma coletânea do Bob Dylan e que tinha todos esses grandes hits, né? Você foi atrás, você já tinha ouvido, né? Mr. Tambourine Man, Like a Rolling Stone, e ouvia muito. E aí tem um grande amigo meu, que é o Oca, né, o Dr. Oscar, que é médico, infelizmente ele não mora aqui, ele está em Santa Catarina, mas deve assistir, deve estar... Beijo, Oca, meu irmão, que adorava Bob Dylan, e a gente começou a conviver mais e tal, fim de semana, gurizada, aquela coisa toda, e ele começou a me mostrar um farto material do Bob Dylan. E aí eu comecei a ver a riqueza do Foi troço. abduzido, né? Foi abduzido, né? Como qualquer pessoa, né? Enfim, então... Você já encontrou quem não gostasse assim. de Bob Dylan implica? Bom, sempre tem. Tem gente que não gosta de chocolate. Tu sabe que o primeiro show que ele fez em Porto Alegre, em 91, muita gente não gostou porque ele mudava todo o arranjo das músicas, né? Mas isso é uma característica dele. Ele sempre fez isso nos shows. Ele dizia, tu quer ouvir as músicas como elas são, vai ouvir no teu disco, né? Vai pra casa, fecha tudo e ouve o disco. Porque eu vou mudar, eu quero fazer coisas diferentes e tal. Ele sempre experimentou, né? Então muita gente dizia isso, eu me lembro, já trabalhava em rádio, né? E muita gente reclamou, mas eu só reconheci Mr. Tambourine Man no meio da música. Mas sabe, isso é que é legal. Isso é que é legal, claro. Mas tem gente que não gosta, quer lá. Tem gente que não gosta. É normal, é permitido, então, mas, pô, é o Bob Dylan, né? Bob Dylan, para quem não sabe, já tocou 3 vezes em Porto Alegre, né? Mais próximo aqui onde nós estamos e tal. Em 91 foi o primeiro show. Depois, em 98, ele fez um show absurdo no Bar Opinião. Um lugar pequeno, sabe? Bob Dylan tocando num bar em 98. Foi uma das coisas mais insólitas da minha vida. Você viu o cara ali na frente, né? Não, e eu fui o primeiro a entrar, porque eu já trabalhava em rádio, já conhecia os caras da Opinião. Então eles me disseram, não, tu vai ser o primeiro a entrar e tal. Eu e o Marcelo Nova fomos os primeiros a entrar na Opinião. Eu me lembro que o Marcelo Nova acho que morava em Porto Alegre. Que é outro época. Bob Dylan maníaco. Exatamente. Total. E a gente ficou na frente do palco, sabe? Eu podia quase tocar na bota do velho. Era uma coisa assim que eu não acreditava que eu estava ali vendo o Bob Dylan na minha frente, cara. Uma coisa que é para pouquíssimos, né? Sim, não, realmente você pode dizer, eu vi aqui, e uma coisa é ver na frente de um palco no estádio, na frente, mas ali na Opinião, não, cara. Na Opinião realmente está... E depois a terceira vez já foi em 2012, mais recentemente no Pepsi on Stage, né? E, cara, sempre uma emoção assistir o cara. E vai entrar em turnê agora, o Dylan, estão falando, né? Boatos aí, né? Pois vamos ver. Daqui a pouco. Esse livro aqui, ó, Dylan, a biografia Howard Songs. Esse aqui é, né, como diz, a biografia do Dylan, né? Escrito por esse cara, ele é um jornalista inglês e um biógrafo, né? Responsável pelas biografias, por exemplo, do Charles Bukowski, que é boa de ler, é muito legal de ler. E a do Paul McCartney também, né? Escreve
só sobre os tops. né, Lou os Reed, tops, tem uma biografia do Lou Reed também que ele do escreveu. Lou Reed, exato. Então, né, e dos caras que têm história para contar, né? Então é muito boa, é muito legal. E é uma biografia bem interessante. A gente conhece bem mais a história, né, desse fascinante personagem do Clubecast de hoje. Bob Dylan. KG, a gente poderia ficar horas e horas e horas e horas falando do Bob Dylan aqui. Vamos fechar assim, vou te fazer a seguinte Não vamos chegar na fase pergunta. cristã dele, né? Não, a gente pula essa. Nem eu gosto, cara. Pois é, né? Você nem gosta. Até o Bob Dylan consegue ter umas coisinhas bem fraquinhas, né? É só explicando para as pessoas. Todo mundo sabe também que o Bob Dylan é judeu, né? Já foi de tudo, inclusive, né? Ateu, judeu. Zimmerman, né? Ele é... Né? Robert Allen Zimmerman. É isso aí, Robert Allen Zimmerman. Teve a fase que ele resolveu se cantar música gospel, né? Renegando o repertório dele, né? Não, vou tocar isso daqui, as pessoas iam no show dele para escutar música gospel, o cara é maluco. Mas assim, qual é o disco que realmente você gosta? Qual é uma música? Aquela pergunta boba, né? Mas assim, mas aí tu acaba comigo, disco, né? vai, um disco. Não, Desire, já que tu falou no Você Desire. gosta mais do Desire é mesmo? espetacular. O Desire é espetacular. O Highway 61 Revisited, que tem Like a Rolling Stone. Que é o primeiro disco. O Freewheeling by Bob Dylan, que é um segundo. Disco espetacular, que aquela mulher que está na neve, com ele caminhando na neve, não é Joan Baez. Não é a primeira mulher dele, muita né? gente acha... Né, que é a mãe do Jacob Dylan, do Wallflowers. Isso, e depois tem a Sarah, né? Depois tem o Slow Train Coming, que já é da fase, né, já é da fase cristã, mas é um filme muito, é um disco muito legal, que tem o Mark Knopfler, inclusive do Dire Straits, tocando guitarra, né? E mais recentemente o Infidels, que tem Jokerman, que também é um belo disco. Enfim, então a discografia. Você falou do Mark Knopfler, tem outra historinha na mesma loja de disco que eu descobri esse disco do Bob Dylan. Eu não estava entrando, eu estava passando ali perto, escutei o Sultans of Swing. Falei, caramba, Bob Dylan lançou outro disco, cara. Isso aí. Eu entrei lá e falei, cara, esse disco Bob Dylan novo. Eu falei, não, isso aqui é uma banda, Dire Straits. Falei, caramba, canta igualzinho o Bob Dylan. É impressionante. É influência, né? Timbre parecido, mas o cara ia mesmo na onda do Dylan, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Cajé, então vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Peninha para um próximo Clubecast, a gente deixa ele falar o tempo todo vai ser 5 horas de Clubecast. 5 horas de Clubecast com o Peninha. Calado, olhando para ele contar as histórias. Né? Eu tenho uma história sensacional do Bob Dylan que ia comer uma ovelha em Shangri-La, no show do Opinião, mas eu vou deixar para a próxima. Essa do Peninha. Ah, o Peninha contando? Não, eu contando. Pô, conta agora. Você vai contar com quem muito rapidamente. Então vai lá. Esse amigo meu, esse médico que eu citei, esse meu irmão Waka, né, a gente foi no show dele, no Opinião, e aí a gente, cara, ideia dele, eu tinha uma casa em Shangri-La, vamos convidar o Bob Dylan para comer uma ovelha lá na casa em Shangri-La depois do show. Isso é que é legal, porque tu não sabe o que se passa na cabeça dele. Vai que ele aceite. Né? Então a gente montou toda uma estratégia para levar ele e toda a graxa, né? A equipe dele e tal, os músicos e tal. E a gente ia na frente, né? Mostrando o caminho, e a van dele ia atrás. E para isso a gente tinha que fazer o convite através de alguém que tivesse contato com ele, né? Então a gente chegou bem cedo lá na Opinião, porque a ideia era essa mesma, né? Chegar cedo para assistir lá na frente. Esse meu amigo falava fluentemente inglês e a gente conseguiu escrever uma carta, né? Entregou para um dos caras que vai lá um pouco antes da equipe dele para fazer aquela checagem e tal, pararau. O cara prometeu que ia entregar para ele, né? E a gente começou a viajar. Puta, vai dar certo. Vai dar certo, cara, os caras vão sair dali e vão dizer, tá, o Bob Dylan aceitou, vamos lá. Né? E a gente já tinha tudo, a gente já tinha um lugar onde os caras vendiam ovelha durante a noite, a gente ia comprar carvão, comprar umas cervejas e tal, e ia pra lá, pra minha casa, né? Que tinha uma churrasqueira na parte de trás, assim, era tudo gramado e tal, é um lugar muito legal, muito bom, acho que o Dylan ia curtir horrores. Ah, ele não foi? Não foi. Sentamos no final do show, terminou o show, a gente sentou ali na calçada da Joaquim Nabuco e ficamos esperando. E ficamos viajando, cara, e aquilo ficou tão
tão forte na nossa mente que a gente tinha certeza que ele ia aceitar e que ele ia pra Shangri-La comer a tal da ovelha. Vocês foram pra Shangri-La? Não, aí acabou não indo, né? A gente Acabou não ficou indo. tão frustrado que ele não foi, porque daí saiu a van dele, foi. Eu falei com os guris da opinião que ele era o Dylan, foi embora pro embora, hotel. pô. Pô, e aí não rolou. Então foi a vez que o Dylan quase foi pra Shangri-La comer uma ovelha com a gente. A gente já tinha um violãozinho, já tava com a ideia, imagina ele sentado tomando uma cerveja, fazendo umas... Ninguém ia saber, porque a praia, né, não era época de praia e tal, ia estar tudo deserto ali, era só nós e o Dylan tocando. Mas por que uma ovelha? Mas por que eu tenho que saber alguma coisa do gaúcho? Eu acho que eu não sei nada do gaúcho. Essa foi a vez que o Dylan quase foi pra Shangri-La Comeu uma ovelha ou pão de alho. Mesmo sendo vegano. Vou desligar o KG porque já deu hoje, tá? Clubecast.